Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo número 3. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Celso. Pastor Celso, sua digníssima esposa, pastora Jeane. Para mim, é um casal que eu e minha esposa temos uma grande estima, um grande carinho, um grande respeito. Cultivamos louvor a Deus pela vida deste casal que pastoreia esta casa. E desde quando eu pisei em Santa Bárbara do Oeste, encontramos no pastor Celso, sua esposa, um apoio e uma referência para o ministério. É um prazer. Trago a senhora o abraço de minha esposa, a grande estima pela sua vida. Vocês não moram comigo, mas hora ou outra surge o nome de vocês dentro de casa. Falamos muito bem de vocês. Louvo a Deus, pastor. Com essa apresentação que o senhor me fez aqui, eu vou congregar aqui na Peniel. Meu Jesus amado, é que eu não tenho muita vergonha, mas eu fiquei com vergonha. O senhor cultiva um amor pelo senhor muito grande, um carinho, um respeito muito grande pela sua presença, pelo que Deus faz através de sua vida, viu? E eu estou caminhando para chegar onde o senhor chegou. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês aplaudissem ao senhor pela vida deste casal. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado, viu? Toda a liderança, ao obreiro Alex, que foi o corajoso em me convidar para estar aqui. Da coragem do senhor, viu? Deus abençoe a sua vida, continue abençoando. Citando o senhor, eu cito toda a liderança que trabalha contigo. Deus abençoe. O presbítero Elton também, Deus seja louvado, tem feito um grande trabalho nesse campo. Deus abençoe o senhor, toda a liderança geral. Aos obreiros, pastores que aqui estão, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês, viu? Reginho também é outro corajoso que chama a gente de vez em quando. Esqueceu de mim, faz um tempinho já, mas é gente boa, é gente boa. Vamos lá, Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quem encontrou, diga: eu achei. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos teus pés e reconheça que eu amo você. Eu quero repetir somente essa última frase: e reconheça que eu amo você. Nós vamos terminar a leitura, mas antes, olhe para esse irmão, para essa irmã, pessoa cheirosa, bonita aí, que é esta pessoa que Jesus vai usar hoje para pagar uma pizza para você depois do culto. Como diz o mineiro, olha dentro da biloca do zóio desse irmão, dessa irmã, e diz uma frase que se torna adesivo do carro, mas a gente esquece a intensidade que ela tem. Diga para ele assim: Jesus te ama. Diga assim, ó, e ama de verdade.
Continuando a leitura do verso 10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém? Amém. Tomai o assento, muito obrigado. Prometo que não vou tomar muito tempo de você, mas deixarei aqui o que pulsa em meu coração esta noite. Cantamos um belo louvor que diz do momento que nós viveremos após o arrebatamento da igreja. Estaremos em um lugar onde não haverá canseira, não haverá mais fadiga, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Estaremos, obrigado, viu? Estaremos diante do Senhor Jesus, aquele que hoje move-se diante ou através do Espírito Santo no meio de nós, e que de uma forma tão amável faz uma promessa, e dizendo assim: enquanto vocês estiverem aqui, o Espírito Santo estará com vocês. Mas eu amo tanto vocês, que eu vou para lá, e logo, logo eu voltarei para levar vocês comigo. E o amor dele é tão grande, que ele diz: e lá onde nós viveremos não haverá tempo e nem relógio, viveremos a eternidade. Então, infelizmente, isso talvez é uma má notícia para aqueles que não aguentam ficar 1h30 dentro da igreja, aqueles que não suportam ficar de 1h30 a 2 horas dentro de um culto, que já se torna fadiga, estar dentro da casa de Deus cantando. Aí diz: por que tanto cantar tanto, por que tanto testemunho, por que tanto pregar? Aí eu digo a esses que, não, aqui não tem, na PNL eu sei que não tem, mas em outra igreja deve ter essas pessoas, e eles dizem assim: como é que pode, né, cantar tanto? Isso cansa a gente 2 horas. Aí infelizmente é uma má notícia para eles, porque se aqui eu não aguento ficar 2 horas, imagine como passarei a eternidade com ele, e cantando, dizendo que ele é santo, 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 santo. Então não estamos preparados para isso, aqueles que pensam desta forma. Mas aguardamos esse tão esperado dia, aguardamos ansiosamente, e se Jesus viesse hoje, quantos estariam preparados para subir e estar com Ele eternamente? Pode dar glória a Deus. Se você está com dúvida, ainda é tempo de você dizer: pastor, ore por mim, porque eu estou com dúvida se Jesus vier hoje buscar a igreja. E Ele está perto, mais perto do que nós podemos imaginar. Porque se João escreveu: filhinhos, é já a última hora. Se naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, já era a última hora, imagine hoje, o tempo em que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor também diz que por um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Essa é a esperança da igreja. E Apocalipse é o livro do triunfo da igreja. Muitas pessoas, quando se falam em Apocalipse, faz a cruz, reza braba e diz: sangue de Jesus tem poder. Apocalipse dá medo na gente. Não, Apocalipse dá medo para quem vai ficar. Mas para quem vai subir com a igreja, Apocalipse é o livro mais glorioso. É aquele que... Apocalipse é interessante, que se você ler o Apocalipse, é um livro em que o diabo não quer passar nem perto das folhas. Por quê? Apocalipse é aquele livro que já conta antecipadamente como será a vitória da igreja sobre o diabo. Apocalipse é o livro dos vencedores. Apocalipse revela, através da escrita de João, de como nós triunfaremos. Então, para a igreja, Apocalipse já conta a vitória. E para o diabo, Apocalipse já conta a derrota. Então ele já está sabendo, hoje ele luta, mas ele está sabendo que haverá um dia que o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Então,
Apocalipse para os crentes salvos em Jesus é um livro cheio de alegria, embora que simbolismo, embora que tipos, mas é interessante isso, você um dia mergulhar no livro do Apocalipse para entender os seus símbolos, entender a forma que ele diz, não que eu não quero me ater a isso, quero apenas me ater no texto em que nós lemos. Escrita por João, que foi lançado à ilha de Pátimos. João, já idoso, já aí na casa dos seus 80 para 90 anos, foi lançado na ilha chamada Pátimos, a ilha dos prisioneiros, a ilha em que o imperador Domiciano, no ano 86 depois de Cristo, mandava para lá os seus prisioneiros. Domiciano, um homem cruel, chamado de o segundo Nero, aquele que deu para si título de Deus e Senhor. Domiciano, antes de enviar João para a ilha, conhecedor de todos os frequentadores de escola bíblica dominical, culto de ensino, já ouviu isto, que antes de enviar João para a ilha, fez um teste, o lançou para morrer em um caldeirão de óleo fervendo, e João, ao ser lançado, não houve dano algum na sua pele. Acredito que ali foi o primeiro bronzeamento artificial. João saiu mais moreninho, mas não houve nenhum dano. João saiu ileso do caldeirão de óleo. Após essa tentativa e não ter dado certo, é aí que Domiciano envia João à ilha chamada Pátimos para que ali termine a sua vida. Uma ilha que era isolada, e também muitos prisioneiros foram mortos ali por diversas doenças, enfermidades que aquela ilha causava no corpo de quem estava prisioneiro naquele lugar. Então João foi enviado para aquela ilha, na ideia de Domiciano, foi enviado para a morte, e para não mais propagar o evangelho, como assim João fazia. Uma ideia de Domiciano era lançar João ali para fechar as portas de acesso a João para a pregação do evangelho. Mas Jesus é maravilhoso em tudo que ele faz. Que quando Domiciano fecha a porta para João aqui, Jesus abre uma porta no céu e diz: vem para cá que nós dois vamos conversar a partir de agora. E eu tenho uma palavra para o seu coração, para acalentar e acalmar a sua vida, a sua alma. Quando todas as portas se fecharem para você aqui, Jesus abrirá uma onde você nem imagina. Então fique tranquilo, acalme o teu coração, porque o homem pode fechar as portas de acesso para você, mas só tem um que te tira e põe onde bem ele quiser. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. As portas se fecham para João aqui, mas Jesus abre uma, diz: vem cá, eu vou ditar algumas coisas, eu vou falar algumas coisas para você, e você vai escrever e enviar às igrejas. João se depara com Cristo, que não é mais o Cristo da cruz. A imagem que João tinha visto era aquele Cristo machucado, rosto inchado, coroas de espinho, como diz alguns estudiosos, que espinhos que aproximadamente de 5 a 7 centímetros cravados na sua cabeça, escorrendo sangue, pregos pregados no punho, pregos pregados nos pés. Os pés eram flexionados até o ponto de quase romper os tendões, a musculatura, para que os pés ficassem rente à madeira horizontal e ali a vertical, e ali os pés eram pregados um sobre o outro, com um prego muito grande que ultrapassava do outro lado, e um corpo de quase 75 quilos era sustentado por 3 pregos, pregado na altura. Normalmente a gente vê nos filmes que a cruz era muito alta nos altos montes, mas alguns afirmam que a cruz eram pregadas na altura
do homem, aonde você podia chegar e ficar cara a cara com o crucificado, para que os pais levassem as crianças até o crucificado, levantassem as crianças, os adolescentes, encostava quase rosto a rosto e dizia: é num lugar assim que você vai parar, se você lutar contra Roma. É um lugar assim que você vai ficar, se você blasfemar contra Deus. É num lugar assim que você vai ficar, se você não seguir as leis de Moisés. Então era tido como exemplo de vergonha, era tido como exemplo de malfeitor, e ali as pessoas podiam passar por ali e dar cusparada, esbofeteada, esmurrar o crucificado, porque era o símbolo de maior vergonha. A imagem que João tinha era essa, e tinha tão de perto, que foi o único discípulo a ficar aos pés da cruz, até Jesus ser tirado de lá. Então João tinha a imagem do homem com o corpo ferido pelas chibatadas, o homem ferido pelos cravos, o homem ferido pelos pregos nas mãos e nos pés. Pregos que foram pregados no punho, mas ao se levantar, ao se esforçar para que as suas costelas não espremessem os seus pulmões, era necessário se levantar o corpo e ter os pregos dos pés como apoio e os pregos das mãos como apoio, ao ponto de os pregos rasgarem do punho até a palma da mão. Grande era o sofrimento, mas ali Jesus ficou calado, suportando a cruz, porque era esse o propósito. João tinha essa imagem, mas a imagem de Pátimos, ou a imagem de Apocalipse, já não era mais o homem da cruz. Já não havia mais coroa na sua cabeça. O seu cabelo já não estava mais grudado pelo sangue. Já não estava mais correndo sangue. A imagem que João viu no Apocalipse já era um homem que passeava os seus pés já não estavam mais presos aos cravos, porque ele caminhava entre os catsais. A sua mão já não estava mais pregada, porque ele tinha nas mãos as 7 estrelas. Ele tinha nas mãos os pastores. Ele já não estava mais preso, ele andava, ele caminhava entre a sua igreja. Eu vou repetir isso, ele já não estava mais preso. A cruz, os pregos não foram suficientes para pregar os pés de Jesus por muito tempo. O sepulcro não foi o suficiente para prendê-lo para a eternidade. Aleluia! Ele já não estava mais imóvel. João olhava o homem que há pouco tempo estava crucificado, agora não estava mais. Ele caminhava livremente. Ele andava livremente entre os catsais. E João olhou para a sua cabeça e disse: mas espera lá, não tem mais coroa. Os seus cabelos são brancos, limpos como a lã. É branco, é claro o seu cabelo, símbolo da sua eternidade. Os seus olhos já não estão mais inchados pelos socos que levou dos soldados. Agora os seus olhos são como chamas de fogo. Aquele que tudo vê. Ele já não está mais seminu, escorrendo sangue. A sua veste é branca. É uma veste sacerdotal. Tem um peitoral de ouro nele, símbolo da autoridade. Ele já não é mais aquele homem. Os teus pés é como latão refinado no fogo. É símbolo da redenção e da justiça. São pés como fogo, símbolo também da sua santidade. Ele já não é mais o homem da cruz, ele já não é mais o homem do sepulcro. Ele devolveu para José de Arimateia logo de manhãzinho o sepulcro e disse: pode ficar para você e sua família, porque eu não preciso mais disso. É aquele que está vivo, quem pode adorar a esse Jesus que vive e reina para sempre. Diante dessa imagem, João diz assim: olhei. E ao olhar e vendo quem ele era, não há carne que sustente. Não há alma que sustente diante dele. Não há homem. Não, lá fora, antes,
Ó, macho, e macho não chora. Se mexer comigo, o bicho pega. Nem o Satanás cruzava meu caminho, pastor. Não levava satisfação para casa. Aí algum diz assim, ó, e minha esposa sabe, para tirar uma lágrima daqui, é difícil. Isso aí é antes de Jesus. Porque depois de Cristo, macho que é macho chora, faz biquinho, rola no chão, e João diz assim, ó, isso é verdade, porque quando eu me deparei com ele, não aguentei, não dava, caí como morto diante dos teus pés. Diante dele é impossível, diante dele é impossível não amá-lo. Diante de Jesus é impossível ficar com a alma em pé, intacta. Zaqueu sabia e dizia, se eu olhar para ele, o bicho vai pegar, então é melhor subir na figueira, porque ficar diante desse homem não dá certo. Quando subiu, Jesus parou e disse, então desce. Quando desceu e se deparou com Jesus, quis justificar Jesus, não, fica tranquilo, vamos para a tua casa. Vamos lá, nós vamos começar a salvação pelo lado de dentro. Ficar diante de Jesus não dá, irmão. Ficar diante, não há coração que aguente ficar diante de Jesus. É preocupante a gente vir para o culto e não usar mais o lenço. É preocupante a gente vir para o culto e não derramar mais uma lágrima. É preocupante a gente estar na sua presença e ter pressa de sair, dobrar os joelhos e ter pressa de levantar, estar diante da Bíblia e bocejar o tempo todo e começar a terminar logo o texto. Nós não estamos diante da revista Veja, não estamos diante do jornal da cidade, estamos diante da palavra de Deus. É impossível estar diante dele e ter pressa para sair. Pastor Billy Graham estava orando, e na sua época a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, foi visitá-lo para um conselho. Ao bater na porta, a serva, a empregada, a funcionária de pastor Billy Graham foi atender, se assustou, disse, rainha, aqui? Ela disse, pois não, eu gostaria de falar com o pastor Billy Graham. A serva vai e bate na porta, pastor Billy Graham estava orando. Ela disse, pastor, e agora, será que eu chamo, não chamo? Ele percebeu a presença da serva e disse, pois não. Ela disse assim, pastor, com toda licença, a rainha Elizabeth está aí e quer um conselho. Pastor Billy Graham diz, diga para ela que outra hora eu atendo, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e não posso interromper a minha conversa. Está diante dele homens, heróis da fé. É só você ler o livro de Orlando Bower. Os heróis da fé passavam 6 horas, 7 horas. Homens que ao dobrar os joelhos, que no seu canto de oração tinham marcas no assoalho, o assoalho ficava gasto, de homens que passavam em oração. Diante dele não tem que haver pressa de sair, diante dele não tem que haver, eu tenho que estar em outro lugar. Não, diante dele é o melhor lugar que pode estar um ser humano. Soldados que foram prender Jesus, chegaram, Jesus estavam pregando, e eles foram prender Jesus, Jesus estava pregando, eles foram para aprisionar Jesus, Jesus estavam pregando, aí eles foram entrando no meio do povo, aí Jesus falava, e eles já foram abaixando a espada, guardando, e Jesus pregava, e eles olhavam assim, aí foi entrando no culto, glória a Deus e aleluia, até que um momento um soldado olhou para o outro e falou, o que a gente veio fazer aqui mesmo? A gente veio fazer o quê? Eu não lembro. Então vamos voltar para o imperador, vamos voltar para o governador. Quando voltou, mas cadê Jesus? A gente foi buscar, mas deixa eu falar um negócio do Senhor, é impossível estar diante dele. Quando aquele homem fala, a gente esquece tudo.
Quando aquele homem fala, treme dentro da gente. Quando aquele homem fala, é impossível não tirar da gente. Aí eu não consigo entender, irmão. Tem gente que chora no último capítulo da novela, chora na 10ª vez que assistiu Titanic, chora assistindo Frozen, chora assistindo Era do Gelo, mas na hora do culto é impossível as lágrimas não descer. É impossível. Não posso chorar com medo de borrar a maquiagem. Irmão, compra maquiagem boa que não borra. Mas diante de Jesus, o que importa é nós rasgarmos a vida e dizer a Ele a honra. Quem pode por um segundo levantar as mãos aos céus? E olha ali, deixa eu lhe fazer um desafio com as mãos lá em cima. Troque a palavra aleluia e glória a Deus por algo que você nunca disse ainda. Faz a Ele uma homenagem. Diga para Ele uma palavra que ainda você não disse. Aleluia e glória a Deus. Às vezes se torna costumeiro, mas diga algo para Ele do fundo da tua alma nesse instante. Oh, glória a Deus. Se Jesus é poderoso, é esse Jesus mesmo que primeiro não te transformou para te amar, primeiro te amou para transformar você, te amou da forma que você era, da forma que você estava sujo, longe da presença. Ele amou você mesmo assim, depois trouxe, deu um banho, lavou, redimiu, morreu no nosso lugar. Aí eu não consigo dizer que Ele é maravilhoso, eu não consigo dizer que Ele é impossível. Esse Jesus é o Todo-Poderoso, é aquele que nos ama, nos salvou. Por causa dele. E quando fala dele, ele vem, irmão. Estando os discípulos com portas fechadas, com medo dos romanos, ele aparece e diz: paz sejam convosco. Ele vem. Perguntaram ao pastor Pon Yogishu, pastor da maior igreja da Coreia, e perguntaram, do mundo, né, passa de 1 milhão de membros, perguntaram para ele assim: pastor, qual que é o crescimento da igreja? Qual que é o conselho que o senhor dá para uma igreja crescer tanto? 1 milhão de membros, como é que chega a uma igreja dessa? E uma resposta curta, já olhando para o relógio, ele disse assim: é que eu passo mais tempo falando com o dono da igreja do que ela. Olha para esse irmão do teu lado, essa pessoa do teu lado, diga assim: Jesus está esperando você no quartinho da oração. Um jovem disse assim, eu estou falando sobre é impossível não amá-lo. Um jovem disse assim a um pastor: pastor, eu não consigo me desprender das redes sociais. Consigo orar. Quando eu vou ler a Bíblia, dá sono. Quando eu vou orar, 5 minutos, dói a coluna, dói o pé, o dedão, o tornozelo, dói tudo. Dá vontade no banheiro, dá vontade de tomar água. E é uma coisa terrível. O pastor disse para ele: faz o seguinte, quanto tempo você fica nas redes sociais? Ele parou. Tanto tempo. Faz o seguinte, o tempo que você ficar nas redes sociais é o tempo que você vai tirar para orar. Mesmo tempo. Se você ficou 1 hora nas redes sociais, você vai ficar ouvindo vídeos, você vai ficar 1 hora depois em oração. O tempo que você ficar em um, você fica no outro. Passou uns dias,
pastor chegou para ele: e aí, jovem? Como é que está o seu tempo? Ele falou: ô pastor, graças a Deus estou conseguindo. Agora eu fico no máximo 5 minutos nas redes sociais. Só para não orar, miserável. Estar com Ele, irmão, para nós, fala a verdade. Estar com Jesus, para nós, é um privilégio. É um privilégio. Deus não precisa da gente, o precisar da gente, que eu quero dizer em necessidade. Ele precisa da gente para que forme a igreja e a igreja propague o evangelho. Então Deus precisa da gente. O precisar que eu quero dizer é de extrema necessidade. Deus não. Ele deseja a gente. Mas Ele sem a gente, Ele ainda continua sendo o Todo-Poderoso, o dono do mundo, o Criador. Então, estar com a gente é igual 2 cerimônias que nós temos na igreja, que às vezes poucos valorizamos. Ou as pessoas deixam isso num ponto de religiosidade. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma mesa que Deus faz para a gente sentar. Você já imaginou você sentar em uma mesa que não era digno para você sentar? E Deus monta a mesa, põe o cordeiro morto e diz assim: ó, senta aqui que eu vou servir você. E você já parou para pensar que você oferta na casa do dono do ouro e da prata? Aí você vai falar para mim que isso aí é necessidade? Irmão, isso é privilégio. Isso é honra para nós. Estar diante dele é um privilégio. E João está diante dele. Ele diz: João, acorda, escreve. Uma delas vai para Filadélfia, a cidade fundada após um terremoto, a cidade reconstruída por Átalos, o rei de Pérgamo, o imperador de Pérgamo, que reconstruiu após um terremoto que veio por Pérgamo e atingiu Filadélfia, que era outro nome na época, e ele reconstrói a cidade e coloca o nome de Filadélfia, homenagem ao seu irmão que se chamava Filadelfos. Filadélfia vem da ideia de amor fraternal. E ele reconstrói essa cidade e ali tem uma igreja. E eu gosto da expressão da Bíblia. Eu gosto muito de ficar da forma, da escrita da Bíblia. Que o texto começa no versículo 7 dizendo assim: ó, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Diga assim, em. Diga em. E é engraçado que não diz assim, a igreja de Filadélfia. Porque a igreja não é de Filadélfia, a igreja é de Cristo em Filadélfia. A igreja não é do governo, a igreja não é da terra, a igreja não é da cidade, a igreja não é daqui. A igreja é de Cristo, está em Santa Bárbara, está no centro da cidade para um propósito. Mas a igreja tem um dono, tem quem cuida dela, tem quem vela por ela, tem quem cuida da igreja do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao pastor da igreja, escreve João. Escreve começando assim, ó. E eu gosto da expressão que diz: estas coisas diz. Estas coisas diz. Porque nós temos um Jesus que fala com a gente. Nós temos um Jesus que tem amor em falar com a gente. Ele não está pregado numa cruz. Ele não é mudo, ele não é surdo, ele não é cego, ele não é imóvel. Ele anda na igreja. E ele diz, João começa dizendo assim, ó, escreve, ou estas coisas diz. Fala à minha igreja que eu tenho o prazer de falar com ela. Eu tenho o prazer de me relacionar com ela. Eu tenho o prazer de falar com a minha igreja na coletividade.
E eu tenho o prazer de falar com os meus filhos na individualidade. Fala para mim uma coisa, quem já nunca sentiu a presença, temos as irmãs aqui, quem já não começou, não sabia se estendia a roupa ou se enxugava as lágrimas, que parece que Jesus encostou do teu lado e fala assim, você pendura que eu prego, vamos lá, nós dois. Quem já não chorou, quem já não encheu a cara de sabão porque estava lavando louça e começou a cantar, e parece que Jesus disse assim, você lava e eu seco, vamos cantar junto, parece que ele encostou com a gente. Quem já um dia dentro do carro, parece que Jesus sentou do ladinho da gente e disse, vamos seguir viagem. E sem usar profeta, sem usar ninguém, Ele te deu a resposta que você precisava. Deixa eu alegrar o seu coração, pastora. Nós temos um Jesus que tem prazer de falar com a gente. Nós temos um Jesus, pastor Celso, que quando vê a gente sem saída, parece que é de propósito, sabe? Ele vai olhando a gente, deixa eu usar essa expressão, parece que ele vai rindo de canto e olhando a gente, falando lá, não sabe o que está fazendo, não sabe nem o que fazer mais. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou descer e vou falar com ele agora. Alegre o seu coração. Nós temos um Jesus, o noivo, o dono da igreja, que tem o prazer de falar com a gente. Aí ele de João escreve, já começa dizendo que eu falo com a minha casa, eu falo todo o tempo com a minha igreja. Eu tenho uma igreja que eu me relaciono com ela. Eu tenho prazer de dialogar com ela. Eu tenho prazer de caminhar no meio dela, porque a igreja é minha. Eu comprei com meu sangue, ela é minha e eu falo com ela. Temos um Jesus que tem prazer de falar com a gente. Às vezes é nós que andamos tão cheios de ocupação. Falamos com meio mundo. Aí quando dobramos os joelhos, Senhor meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não, irmão. Uma semana de angústia, uma vez eu enfrentei uma semana difícil, pastor Celso. E um domingo após o culto, indo para o culto Reginho, eu disse assim, Deus, fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz antes que a segunda-feira chegue. Fui para o culto. Foi glorioso, foi tremendo. Deus não usou ninguém para falar comigo. E não veio falando comigo através da mensagem, não usou nenhum dos seus filhos. Fui para casa, brabo, irmão. Imagine um cabra por dentro assim, eu estava tão crente aquele dia não. E eu fui e falei, Jesus, o Senhor sabe que eu preciso ouvir a sua voz. E eu disse bem assim, antes que esse dia termine, eu preciso que o Senhor fale comigo. Próximo das 11, passado das 11 da noite, bate no meu portão, servo de Deus, da igreja. Rapaz, esse horário na casa da gente é preocupante, a gente já imagina, né, um probleminha. E ele parado, pastor, pastor. Abri o portão para ele, quando eu abri, que ele pisou, primeira frase que saiu da boca dele, eis que falo contigo, meu filho. Aí ele entrou na minha casa rajando em língua estranha. Aí Jesus, aí eu atrás dele assim, ele entrou, pastor Celso, marchando num mistério terrível. E eu atrás dele já chorando. Jesus falou, antes que o dia termine, dá uma olhadinha na hora, era quase 11h30. Antes que o dia terminasse, ele pelo seu filho entrou na minha casa e disse o que eu precisava ouvir. Quantas vezes Deus já não fez isso? É por isso que uma igreja estruturada na palavra, irmão, não precisa andar com a agenda do disque profeta, dizendo, deixa eu ver quem que fala comigo, deixa eu ver que não, que Deus quiser falar com você,
Ele dá ao profeta o teu endereço, a tua casa, teu telefone, e ele vai atrás de você e fala com o que você precisa ouvir. E eu libero uma palavra para esta casa esta noite. Eu libero uma palavra para a tua vida esta noite. Antes que essa semana que vem comece, ele vai falar ao teu coração, te dando um direcionamento, acalmando a lamaceia. Temos um Deus que ainda fala. Quem pode levantar as mãos por um instante, glorificar a esse Jesus que se preocupa em falar com a gente. Ele se preocupa em falar conosco. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você de uma forma que você nem imagina. Se ele quiser, ele manda alguém. Se ele não quiser mandar ninguém, ele mesmo te visitará. Minha mãe, por muitos anos, meu querido irmão Vanderlei, por muitos anos, minha mãe não usou, pastor, despertador para levantar às 3 da manhã. Porque quando jovem ela fez uma oração, disse: Senhor, eu quero que o Senhor me acorde para a gente conversar. E por muitas vezes ela contava para a gente na mesa do café da manhã, que ela sentia uma mão bater no ombro, e uma voz às vezes mansa no ouvido dizendo: Maria. Ela abriu os olhos pensando que era meu pai e não tinha ninguém. Quando eu olhava, 3 horas em ponto. E ela entendia que Jesus queria falar com ela. Nós temos um Jesus que quer falar com a gente. É por isso que as cartas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não diz assim: todos ouçam. Esse que tem ouvidos é uma chamada de atenção, dizendo: quem tem ouvidos, pare para ouvir. Porque Ele está falando. Remaziguei andorobogaramacheia. Remenicandoramassia, amaidoramassia. Ele está falando esta noite. Feche os teus olhos por um instante. Se desligue. Ele está falando esta noite. Você precisa voltar a ouvir a voz do Senhor. Você precisa voltar a ouvir a voz do Senhor. Você precisa parar de viver no passado. Ah, pastor, eu pregava, eu cantava, eu fazia. Ele está dizendo: por que você não faz mais? A culpa não é minha, eu continuo sendo o mesmo que posso te usar. Você ainda não morreu, você ainda é um instrumento na terra. Ele está falando: volte, desocupe-se um pouquinho, Marta. Desocupe-se um pouquinho e volte aos pés de Cristo. Porque Ele ainda fala e fala como antes. Ele ainda opera e opera como antes. Ele ainda, quem pode ouvir a voz dEle aqui esta noite? Quem pode ouvir a voz do Espírito? Minha oração me candarabagaia. Ele fala com a gente. Ele fala com a gente. Tem gente ouvindo a voz dele agora aqui. Faz tempo que você não ouvia isto. Faz tempo que não fumegava dentro do teu peito. E ele está encontrando algumas pessoas aqui agora. Eu preciso me ater, pastor, uns minutos aqui. Era Massuri Bicaia, Choramandaraia, Eminaramadoromodarabakaia, Chorabazia. Ele está voltando a queimar, Reginho, coração de gente. Coração que não queimava há tempo.
Ofni e Finéias, em um tempo de pessoas com coração corrompido, com coração comprado pelo mercado, mas ele está dizendo: eu ainda tenho Samuel que ainda sabe ouvir a minha voz, eu ainda tenho Samuel que não corrompeu o coração e ouve a minha voz. Fala, Deus. Fala, Deus. Eu quero dar 1 minuto para você e ele aí. Ele está fazendo o crente ouvir a voz aqui agora. Está queimando de você, está queimando de novo, está queimando de novo. Eita Jesus. Temos um Jesus que fala. Meu Deus. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Ele está falando com a gente. Somos nós que precisamos parar para ouvir. Ele fala, irmão João, no culto da escola bíblica dominical. Ele fala no culto do ensino. Ele fala no culto da casa. Ele fala no culto de domingo. Ele fala no culto de terça. Ele fala no culto de quinta. Ele fala na reunião onde tiver 2 ou 3 falando dele. Ele está falando ali. Ele fala nas filas do supermercado, se quiser falar com alguém. Ele fala na fila da padaria, na fila da feira. Ele fala onde ele quiser falar. Ele sempre está falando com a gente. Escreve, João. Escreve que eu sou aquele que digo, aquele que sempre falo com a minha igreja. E eu sou o santo. Santo. Não foi o que nós cantamos aqui? Santo. E verdadeiro. Em mim não há mentira. Não há engano. Eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. Ter a verdade é uma coisa, porque às vezes quem tem hoje não tem amanhã. Agora não. Ele é a verdade. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre. E se eu abrir, não há homem que fecha. E se eu fechar, não há homem que abra. Eu sou aquele que falo. E eu sou santo.
Em mim não há mancha e nem pecado. Eu não estou em processo de santidade. Eu sou santo. E sou verdadeiro. Em mim não há mentira. A mentira não habita em mim. As minhas palavras não são mentirosas. Não há sombra de variação. O que eu digo para você, confie e acredite, que eu não sou o Deus de engano. O engano não prevalece no meio dos santos, não prevalece na minha casa, e na minha palavra não há engano. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que tem. Não tinha e nem terei, eu tenho. E eu tenho nas minhas mãos a chave de Davi. Símbolo de autoridade. A chave. Símbolo de autoridade. Todo imperador, todo rei tinha um servo que tinha uma chave. Isaías 22, do 20 ao 23, você verá isso. Que todo rei tinha um servo só. Um. Que esse servo tinha a chave das salas do rei. E uma dessas chaves era a sala do tesouro do rei. Não era todos que tinham, era um homem só. Na época de Davi, esta chave levou o nome de a chave de Davi. A chave do tesouro do rei. Sabe o que Jesus está dizendo? Se quiser ter o acesso ao tesouro do Pai, eu sou aquele que tem a chave. A chave de Davi tem uns mistérios aqui, mas eu não vou me ater para a gente correr. Eu sou aquele que tem. Eu só quero me prender a este ponto. Eu sou aquele que tem autoridade. Que se eu abrir e te colocar lá, ninguém fecha. Se eu te dar, ninguém tira. Se eu te curar, a enfermidade não volta. Se eu te colocar lá, nem o dono da empresa tem poder de te tirar de lá. Então eu sou aquele que abro porta. E ó a expressão, eu sou aquele que abre. Abro porta. Ele não abre portas. Porque o que adianta ele abrir portas se a gente não saber para qual entrar? Ele é o Deus que abre uma porta só. Porque na porta dele não há erro. Ele abre sempre a porta certa. Eu sou o Deus que abro a porta. E eu sou o Deus que fecho a porta. E eu sou o Deus que fecho às vezes para você não sair. Porque às vezes a gente pensa que Deus fecha as portas só para o diabo não entrar. Não, às vezes Ele fecha a porta para a gente não sair. Noé, entra você e sua família. Faz uma janelinha só para você se contentar. Agora a porta. Eu fecho. Pelo lado de fora. Mas por quê? Porque você só sai daí quando eu quiser que você saia. As portas fechadas de Deus, ela tem dois lados. Para o diabo não entrar e para a gente não sair. Por que você quer sair de onde Deus não te mandou? Por que você quer pegar um caminho em que Deus não está te direcionando? Ah, pastor, é tempo de mudança. Deus falou? Eu acho que sim. Quem acha não tem certeza.
Não caminhe no duvidoso, porque dúvida e fé não ocupam o mesmo espaço. Deus é o Deus que abre, mas também é um Deus que fecha. Se for para você entrar em um lugar e se perder, Ele fecha antes. Porque que muitas vezes você diz assim, pastor, eu estou aqui, dizimista, ofertando, por que meu vizinho que não é temente a Deus conseguiu e eu não consegui? Seria bênção na tua visão, mas aquela vaga te tiraria da igreja. Então ele faz o quê? Fecha. Porque muitas vezes, Deus também é jardineiro, irmão, plantou árvores no Éden. E Deus entende de jardim. Quem tem as irmãs aqui que tem lá a cebolinha, o cheiro verde no vaso de casa, sabe como funciona? Quem tem as plantas sabe como funciona? Às vezes você tem que podar para crescer sadia. Então Jesus prefere podar você para não perder do que depois cortar para queimar. Então aceite as podas, aceite os nãos, não vá, não entra, não saia, fique, cuidado. Por quê? Porque Ele tem a autoridade. O que abre e ninguém fecha. Esse ninguém, irmão, é ninguém mesmo. Nem do mundo espiritual e nem do mundo natural. Ninguém fecha. Se fosse só para o mundo natural, ele dizia assim, eu abro a porta que nenhum homem pode fechar. Mas não. Ele dizia, João, escreve ninguém. Por quê? Porque isso aqui é para o diabo ficar sabendo também que ele não consegue. Pastor, eu estou com medo, porque lá onde Deus me colocou lá, tem alguém lá orando contra. Uxe, e você está com medo disso? Se Jesus te colocou lá, irmão. A empresa manda todo mundo embora, mesmo você. Abre porta e fecha a porta. E ele diz, conheço. Nada dos meus olhos passa desapercebido. Conheço as tuas obras. Conheço tudo, os meus olhos são como chamas de fogo. Nada se esconde de mim. Eis que tenho posto diante de ti uma porta. Quantas portas? Quantas? Lembra que eu disse, Deus não é Deus de portas, Deus é Deus de porta. Que aí você pede, Deus, me dá uma porta aberta. Aí Ele abre 10, você vai saber agora, eu entro onde? Então, Ele não confunde ninguém, irmão. Deus é Deus de uma porta só. Porque Ele abre sempre e acerta. E Ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta. Eu já coloquei. E ela já está aberta. Então você não precisa fazer campanha para a chave. Para que procurar a chave para uma porta que está aberta? Então a porta já está aberta. A qual ninguém pode fechar. Aí ele diz assim, ó, coisa linda. E eu sei que você tem pouca força. E eu sei que você tem pouca força. Mas quem diz que aqui é o lugar dos super-heróis? Aqui é o lugar de gente com pouca força. Os irmãos dizem assim, pastor, fui na igreja hoje que eu não estava bem. Aí eu fiz isso para ele, então o sofá te melhorou? Não, eu falei, então, a chance de ficar melhor é na igreja do que em casa. Ele diz assim, eu sei que tem pouca força. Eu nunca pedi para você ser o super-homem. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não diz assim, Abraão, seja perfeito para andar na minha presença. Não, ele disse, anda na minha presença. Pode vir do jeito que você está mesmo. Senhor, mas eu não tô legal, o Senhor não sabe quem eu sou. Não, eu sei, é por saber quem você é que eu estou te chamando, vem cá. Porque na medida em que você anda comigo, você alcançará a perfeição.
Ei, irmão, ele diz assim, ó. Eu sei que você tem pouca força. Se dependesse das suas forças, você não estava aqui. Se dependesse das suas forças, você não tinha chegado onde chegou e construído o que construiu. Mas no meio de ter pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, só para você ficar sabendo, o que te trouxe aqui não foi a tua força, foi a tua fidelidade. Porque força você não tem, mas é fiel. Força você não tem, mas guarda a palavra. Força você não tem, mas não nega o meu nome. Por não negar o meu nome, eu te fortaleci todos os dias para chegar até onde você chegou. Dá uma olhadinha no retrovisor da vida agora e vê de onde você saiu. Se fosse pelas suas forças, não tinha chegado nem na metade do caminho. Mas como disse Paulo, quando pensei que estava fraco, aí ele disse, minha graça te basta, meu filho, se levanta que eu te ajudo. Josué, não tenha medo, levanta-te, sê corajoso. Ó filho, eu te pego pela tua mão direita e te digo, esforça-te, quando não aguentares mais, eu estarei convosco. Olha para esse irmão, para esta pessoa do teu lado e diga assim, ó, nunca foi a tua força. Mais uma vez, diga para ele, sempre será a sua fidelidade. Os fortes sempre terão um ponto fraco. Os fiéis sempre serão fiéis. Eu sei que tem pouca força, mas é fiel. E por ser fiel, caminho para encerrar, 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, dá conta já. Tendo pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso, eu vou trazer até vocês, até você os mentirosos. Ó. Então, irmão, não peça para ir embora não. Jesus leva. Manda para longe. Vai, prepara e leva. Abre uma cova. Mata, sei lá, faz alguma coisa. Peça isso não. Olha o que Jesus promete à igreja. Por você ser fiel, eu vou trazer até você os mentirosos, que dizem que são, mas não são. Esses eu vou trazer até você. Mas você não precisa triunfar entre eles, não. Você não precisa pisar neles, porque aí já não é mais evangelho. Precisa mais envergonhá-los, humilhar ninguém, porque isso não é seu papel. O seu papel é ser fiel. Então, enquanto você for fiel, eu trarei, é Jesus falando, até você os que dizem que são, mas não são. Dizem estar perto, mas não estão. Dizem ocupar o mesmo lugar, mas não estão no mesmo propósito. Então eu vou trazer eles até vocês. E quando estiver diante de você, eu, não é você. Não bota a sua mão, senão você faz besteira. Não é você, sou eu. Eu mostrarei para eles o quanto eu amo você.
Aleluia. O que é isto, pastor? Você não precisa provar nada para ninguém. Pastor, vou lá esfregar na cara. Não vai esfregar na cara de ninguém, irmão. Mas eu vou lá. Jesus está falando hoje. Deixa o velho homem morto. Ressuscita ele não. Se você ressuscitar ele, você vai arcar com essas consequências. Deixa ele lá. Só seja fiel. Aleluia! Ó a mensagem, não é recado que Deus não dá recado. Ó a mensagem de Deus ao coração de alguém. Seja apenas fiel. Pastor, mas a minha família está se levantando. Deixa. Seja fiel. Pastor, mas olha a família. Não, deixa lá. Você não precisa provar. Deixa lá. Porque enquanto você é fiel aqui, eu vou trazer eles até você. Lembra de José? José foi atrás de algum irmão tentar provar que era governador agora? Que cumpriu o sonho? José apareceu na casa do pai lá e dizia: falei para vocês, ó. Agora sou governador, respeita. Foi. Ele ficou aonde? No mesmo lugar que Deus mandou. Quem é que veio? Os irmãos. Deus foi trazendo os irmãos. Aí eles precisaram olhar e falaram: é José. É José. Ele falou: eu vou trazer. Mas quando eu trazer aqui, eu também conhecendo o humano que você é, eu não vou provar para eles que você é forte, que você é o tal. Eu só vou provar para eles o quanto eu te amo. Porque o que fez você vencer não foi a tua força, foi o meu amor por você. Irmão, isso mata todo o orgulho e prepotência do ser humano. Toda aquela mensagem triunfalista, não, vai trazer aqui, Jesus vai trazer aqui, ó, e vai ter que comer na minha mesa, e vão ver, não, essa frase quebra tudo. Jesus fala assim: eu vou trazer, mas não é para você subir em cima deles e humilhar, é só eu provar que o que aconteceu com você foi o meu amor por você. Quem te fez mudar de vida foi o meu amor. Quem te deu uma casa nova foi o meu amor. Quem te deu um emprego novo foi o meu amor. Quem te tirou do bar foi o meu amor. Quem te tirou da biqueira foi o meu amor. Quem transformou a tua vida foi o meu amor. Quem reconstituiu o teu casamento foi o meu amor. Nada foi você. Tudo foi o meu amor por você. Eu encerro aqui. Somente guarde a minha palavra. Porque se você guardar a minha palavra aqui, eu guardo você amanhã. Se você guardar a minha palavra aqui, a minha palavra te guarda. Se você guardá-la aqui, a minha palavra te guia. Porque ela é lâmpada e luz para o teu caminho. Então guarda ela, que ela guarda você. Crente que não sabe para onde vai é porque não tem a palavra. Porque a palavra é direcionamento. E eu gosto de cumprimentar algumas pessoas e falar assim: ei pastor, quando a gente encontra no supermercado, e aí irmão, como é que tá? Estou indo. Logo eu já pergunto: para onde? Não, você tem que saber que está indo para algum lugar. Porque só tem um que anda sem rumo. Está lá em Jó. Onde você estava? Andando por aí, perambulando, rodeando pela terra. Só tem um que anda sem destino. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde a minha palavra, que a minha palavra guarda você. Tenha compromisso com a... Não, pastor, mas a Bíblia diz assim que se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Irmão, Deus continua sendo fiel com a sua palavra. Ele continua sendo fiel com aquilo que Ele diz. Mas é nosso dever ser fiel à sua palavra. Que enquanto eu for fiel à sua palavra e fiel à sua presença, Ele me cobrirá com as tuas asas.
Salmo 91 começa dizendo aquele que habita no esconderijo. Começa como dizendo aquele, diga, repita comigo, diga aquele. Diga forte, diga aquele. Diga forte, diga aquele. Ele não diz todos, ele diz aquele que habita. Por quê? Porque tem uns que não habitam. Então essas promessas do Salmo é somente para aquele. Aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Guarde a minha palavra que eu guardo você. E venho sem demora, tenho pressa. Você tem pressa de ver Jesus? Ele tem mais pressa do que a gente. Venho sem demora. Guarde o que tem. Então para de dizer que você não tem nada. Quem sou eu, pastor? Eu tenho nada. Deus deu tudo para fulano, para Beltrano. Ô irmão, canta, toca, assovia, faz de tudo. Eu não faço nada. Não, ele diz, guarda o que tem. Você tem. Mas eu tenho o quê, pastor? Você só não descobriu o que tem porque não sabe quem é. Quando você souber quem você é, você descobre o que tem. Guarde o que tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Olhe para o irmão e fale assim, cuidado com o ninguém. O ninguém vem parecendo que é ninguém. Só para roubar o alguém que você se tornou. Cuidado com o ninguém. Ah, não é nada. O obreiro da nossa igreja disse uma frase uma vez, que no inferno haverá uma cidade chamada Nada a Ver. Ah, não tem nada a ver não, pastor. Cuidado com o ninguém. Porque o ninguém tem poder de roubar a sua coroa. Aquilo que parece. Lá no teu casamento. Temos bastantes casais aqui. Ah, pastor, é só para esquentar. Cuidado de não passar a eternidade queimando. Só para apimentar. Cuidado que pimenta nos olhos ardem. Cuidado com o ninguém que vem entrando pelo celular. O ninguém que vem entrando pela televisão. O ninguém que vem entrando pela internet. Cuidado com o ninguém. Porque esse ninguém tem poder de roubar a sua coroa. Mas olha como ele termina, e eu termino aqui. Ao que vencer, farei que seja coluna. Aleluia. Ao que vencer. Posso colocar em pé, pastor? Em pé, igreja, por favor. Ao que vencer. Farei que seja coluna. Seja o quê? Seja o quê? Nós temos profissionais aqui na área de construção. A coluna é o que sustenta, não é? Temos o presbítero Elton aqui, que é o expert nisso. Coluna é o que sustenta, seja a parede, o teto, o que for. Não é minha área. Coluna é o que sustenta, da firmeza. Mas ele diz que será coluna aquele que tem pouca força. Não dá para entender Jesus. Segundo antes, ele diz assim, tem pouca força. Depois ele fala assim, mas será coluna hoje. Mas coluna não é para ser os fortes. No céu não. No céu coluna são os fiéis e não os fortes. Suporte aqui. Aguente aqui. Porque lá serás coluna. Olha o que ele escreve. No templo do meu Deus. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém. Que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus. E o meu
novo nome. Suporte aqui. Aguente. Fica firme. Porque Ele sabe o quanto de força você tem. Ele sabe que se Ele parar de falar com você agora, você para no meio do caminho. É por isso que Ele fala com você todos os dias. É por isso que Ele cuida de você todos os dias. Pastor, mas Deus fala comigo? Não, é que a gente está acostumado a ouvir Deus falar com a gente, vindo através de alguém rodopiando, fazendo aviãozinho, parando no meio da gente, dando 3 pulinhos e falando: eis que te digo, meu filho. Saí de casa uma vez pela manhã, fui para o administrativo da igreja, em casa em plena pandemia, uma dificuldade, dependendo somente da igreja, a igreja de portas fechadas. O pastor sabe como é o administrativo de uma igreja em um tempo difícil. Contamos o que tinha que contar. Os administradores disseram assim: pastor, paga isso, paga aquilo, paga aquilo, paga isso, paga aquilo, que é urgente, estávamos em reforma. Depois eles pararam, olharam para mim, pastor, e disse assim: ó, e o senhor? Eu falei: fique em paz, pague o que tem que pagar. A minha casa, Jesus nunca me deixou na mão. Mas o coração de pai, 3 filhos dentro de casa, irmão, dentro de mim o coração explodiu. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Alguns minutos encerrando, meu telefone vibra. Quando eu olho uma mensagem da minha esposa, uma foto de um caminhão timbrado de um supermercado da cidade em frente da minha casa. E embaixo da foto, o pastor Jeane, ela escreveu assim: ó, você comprou alguma coisa? Eu disse: não. Aí depois ela mandou um áudio que o entregador desceu e disse assim: ó, é aqui que mora Josiel e Maria Luísa? Pois não, mandaram entregar. Diga pelo menos 2 pessoas, diga assim: ó, Ele sempre cuidou de você. Isso é um método de Deus falar com a gente. Na hora em que eu recebi a notícia, eu parei e o Espírito Santo ministrou. Disse assim: ó, enquanto você se preocupa com a minha casa, eu cuido da sua. Isso aconteceu por várias vezes. Em momentos difíceis, minha família toda pegamos Covid. Meu bebezinho Miguel, na época de recém-nascido, na mesma semana eu, minha esposa, minhas 2 filhas pegamos Covid. Na época ainda do isolamento, estava começando a liberar a igreja. Meu filho recém-nascido, minha esposa com Covid amamentando. Eu disse: Senhor, e agora? Como vai distanciar o bebê? Não dá. 4 pegou Covid. Bebezinho nem resfriado. Em um dos momentos, a gente sem sair, sem ir para a igreja, agoniado, fazendo vídeo para o povo. Buzina na frente de casa, que eu abro a janela, tem uma cesta. Uma cesta, não cesta básica, um cesto. Bem grandão no portão de casa. Eu disse: oxe, quem deixou esse cesto vazio? Se tivesse cheio, estava bom, né? Mas deixou vazio o cesto. Quando eu fui saindo no portão, uma fila de carro. E cada irmão foi passando e deixando alimentos dentro do cesto. Jogavam alimentos e cartinhas dos departamentos das crianças, desenhando a gente, dizendo assim: amamos você, pastor. E foi deixando durante os dias que nós ficamos... Irmão, durante os dias que nós ficamos fechados dentro de casa, durante os 15 dias, as pessoas, pastor Celso, vinha, batia palma e deixava o café da manhã. Outro vinha, batia palma, deixava o almoço. Outro vinha, batia palma, deixava a janta.
Outro vinha, isso foi durante os 15 dias que nós ficamos de isolamento, sem precisar pedir nada, mas de joelhos dobrados dizia: Senhor, cuida dos meus filhos, cuide da minha casa. Em cada gesto, eles não me diziam uma palavra, eu não tinha contato com eles, batiam palma, deixavam e saíam, mas quando eu pegava, Deus dizia assim: estou cuidando, estou falando com você, estou cuidando da sua casa. Levante as duas mãos, meu pai, eu preciso encerrar mesmo. Levanta as suas 2 mãos agora aqui. Deus me fez contar isso ao seu coração, para dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei da tua fidelidade à minha palavra, eu sei da tua fidelidade ao meu nome, por isso eu estou enviando para a tua casa aquilo que tu precisas. Entraste por esta porta pedindo esta confirmação. Ele está dizendo ao teu coração: eu conheço, eu sei do teu temor com a segunda-feira. Antes que a segunda-feira chegue, o teu coração já está temeroso. Mas este final de semana, pastor Celso, será um final de semana de provisão de Deus, de surpresa de Deus para esta casa. Quem pode adorar comigo um instante aqui agora? Se alegre o Senhor, dê glória a Deus, aleluia, fale em línguas estranhas. Deus está enviando para a tua casa uma providência, pastor Celso. Deus está falando do teu endereço. Alguém, meu irmão, aguarde, Deus vai te surpreender, Deus vai te alcançar, Deus vai provar que cuida de você. Fecha os teus olhos um instante agora, faz a tua oração neste minuto final, mas Deus vai provar este final de semana o cuidado. Remanará cheia. Ore um minuto aí, ore um minuto. Você e Deus agora, você já me ouviu por todo esse tempo. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora.